Betela Yesu maboko. Aplauda fortemente para o Senhor. Betela Yesu maboko 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 Aplauda louange. fortemente para Soki o Senhor. okobosa na bolamo Nzambe te. Se nunca vai Betela esquecer da Yesu bondade de maboko Deus, louange. aplauda fortemente para Ele. Alléluia. Amém. S'il vous plaît, totomba maboko na biso na lola. Eleva as suas mãos. Pambola Nzambe. Bendiz ao Senhor. Nangolo apesi yo ya koya na kiuti ya lelo. Pela graça de você vir aqui Zamba memaka hoje. mutu pamba te na présence na ye. Deus não convida ninguém na sua Zamba presença em memi yo vão. asalelo kwa sika na kati ya vi na yo. Deus te trouxe aqui para fazer algo de novo na sua vida. Agradeça ao Senhor Na opportunité apesi yo pela oportunidade ya que te koya deu lisusu na présence na de ye. vir de novo na Na presença de Deus. troisième culte na biso oyo. No terceiro culto, Seigneur te célèbre yo. Pai, te Seigneur celebramos. te exalte kombo na yo. Pai, exaltamos o teu C'est dans le nome. nom précieux de Em Jésus. nome precioso de Nous Jesus, avons ainsi prié. nós assim oramos. Okosenga liloba Nzambe. Peça a palavra de Deus. Okoloba na Nzambe Père. Diz ao Senhor, Pai, Lobela ngai na moment oyo. fale comigo neste Tinda liloba na momento. ngai ya. Envie a sua Tombola palavra para mongongo na mim. yo. Eleva a sua voz. Senga liloba wana. Peça a palavra. Tokokende lisusu wapi? Onde iremos? Yo ndo oza na maloba O bomoi. Senhor tem a palavra da vida. Toyepa na yo. A ti viemos. Senga liloba. Peça a palavra. Au nom précieux de Jésus. Em nome precioso de Nous avons Jesus, ainsi prié. nós assim Père oramos. éternel. Pai eterno, Toye lisusu pa na yo na moment oyo. na tua presença viemos Tokoki agora. kolemba nyonso me liloba na yo te. Nunca podemos nos cansar Pamba da sua tolobi palavra. nyonso ekoleka sauf ta parole. Tudo vai passar menos a sua Seigneur, lobela palavra. biso lisusu. Fale conosco Pour de que novo, vi na biso ekota na dimension mosusu. para que haja uma nova dimensão Na na nossa kombo na vida. Yesu Masia. Em nome de Nde Jesus tolobi Cristo, amen. dizemos amém. Betela Yesu maboko. Aplauda S'il para vous o plaît, Senhor. tovandi na Por favor, kombo na podemos Yesu. sentar em nome de Alléluia. Jesus. Na Amém. moment oyo topamboli Nzambe. Bendito seja o On a Senhor un grand privilège oyo tozwi por privilégio que de la recebemos part du Seigneur. da parte do Senhor Ya kotelema esi liboso na biso na moment oyo. de estar aqui neste Eh, momento. topamboli su Nzambe. Bendito seja o Na papa na Senhor biso ya ndako. pelo nosso Pai da Mpona casa, marque ya confiance. pela confiança O papa azopesa ngai que o Pai me dá ya kotelema liboso na bino de levantar diante mpona deste koteya liloba povo Nzambe. para pregar a palavra do Topesi papa Senhor. merci Agradecemos ao mpona Pai opportunité oyo. pela Sema oportunidade. toyeba tozolemba te na koapprendre. Estamos a aprender. Esika oyo Nzambe amemi biso aza koapprendre biso chaque jour na se ya makolo ya papa na biso. Estamos a aprender a cada dia com nosso Même Pai. grâce oyo eza na vie ya papa na A biso. mesma graça que está no Eza nanga nosso mpe na Pai ntango ya lelo. também está comigo nesta Okozonga na tarde. lipamboli na yo na kombo na Voltarás com Yesu sua bênção Masia. em nome de Jesus. Alléluia. Amém. Rapidement senga toyeba Devemos saber. ete toza mona biso tozobeya sur la louange. Estamos no mês em que estamos a Oyo falar ete do Nzambe louvor. arealizaka toujours bamerveille na nzela ya louange. Deus ainda opera maravilha pelo Donc louvor. moi oyo eza mwana biso esenga na biso tosanzola Nzambe. Este mês devemos louvar a Deus. Na thème na biso papa bandaki banda le premier dimanche ya mois oyo. O Pai nos levou desde o primeiro dia do mês. Oyo alobelaki eza engager les merveilles de la louange. Falou sobre engajar as maravilhas do louvor. Engager oyo tobengi merveille ya oyo tobengi la louange. Engajar as maravilhas do esengeli louvor. oyeba ntango oza kolue Nzambe Quando estás a louvar a ezalaka Deus, toujours na babiloko esengeli na biso tosattendre en retour. tem coisa que devemos esperar ebele de ya bato volta. tozolue Nzambe papa alobaki mitema eza te. As pessoas hoje louvam a Ntango Deus com o ozolue coração está Nzambe sans distante. motema no ezala engagé, Quando você louva a Deus sem louange engajamento não do seu kozala coração, perte de temps. o teu louvor será yango perca de sengeli oyeba tempo. boye Deves saber, ete na monde actuel oyo toza nango no mundo em que vivemos, ebele ya bachrétien toza oyo tobengi baguerrier dans la prière. muitos cristãos são fortes na oração. Église ya lelo te église okomomona baeglise ekoma koagendre baguerrier ya prière. A igreja tem muita gente que são Bakoma fortes na koprendre oração. beaucoup plus de temps dans la prière. Muita gente leva tempo para eloko eza orar, ya mokie ezala ya monene. seja pequeno ou grande première des problema. choses oyo eyaka na mitu ya bato eza oyo tobengi la A prière. primeira coisa em que você pensa é na Alléluia. oração. Peu de Amém. gens baza oyo tobengi bato bakumisaka Nzambe. Muito pouca gente louva a Bato Deus. ebele baokanisa ete la seule solution na problème na bango eza oyo tobengi la prière. Muitos pensam que a solução para o seu problema é a Bakomona oração. komi lokola la seule option A oração se tornou tipo mpona a koyeba última kolonga opção monguna. para vencer o Yeba ete inimigo. Nzambe aza na bamultiple stratégie. Deus tem muitas Nzambe estratégias. aza balolenge ebele. Deus tem muitas Yango alobi ete maneiras. vos pensées ne sont pas mes pensées. Os pensamentos de Deus Esaïe não são 55 nossos. verset 8.
Esaïe 55:8. Isaías Alors, 55:8. Os caminhos que são nossos não são de Deus. Este mês é mês de louvar a Deus. Tem uma diferença que devemos saber entre Deus, entre você ir até Deus e Deus vir até ti. Nós devemos saber, quando tu vas até a Deus, tem coisas que você Parce deve. que lorsque Nzamba vandi sur son trône, Quando Deus está sentado no seu un trono, protocole pour que yo rejoindre. existe protocolo para Tant você chegar que até Ele. Quando tu queres chegar a Ele, deve saber, quando estás a louvar a Deus, c'est Dieu qui descend vers toi. é Deus que vem até Et ti. lorsque Nzamba quitte pas na yo, Quando Deus vem até onde você está, protocole ezalaka te. não há Mutu protocolos. moko takokuta na président sa ba protocole. Você não pode se encontrar com o Mais presidente lorsque sem protocolo. président de la République O presidente da ase República, décida ya kokutana na yo, quando decide vir à ba tua casa, protocole nyonso todos os protocolos ekobuka na le jour são wana. quebrados. Yango ntango toluwe Nzamba, Quando estás a louvar a Nzamba Deus, toya, Deus vem ayeba koko transformer o tobengi vie na yo. para transformar a sua vida. Protocole nyonso ekozala ya kolongwa. Todos os protocolos serão quebrados. La louange, O louvor eza papa biso alobaki yango eza environnement ya Nzamba. é um ambiente de Eza Deus. esika o Nzamba vanda. É um lugar onde Deus Eza habita. environnement par lequel Dieu ayaka kovanda. É um ambiente que Nzambe convida ayaka Deus. kovivre au travers ya o tobengi la louange. Deus vem permanecer Yango onde há ntango yo louvor. oza koluwe ye, É a cada momento que tu Dieu louvas, viendra intervenir rapidement. Deus virá Na ao teu mwana encontro. biso oyo ya louange, Neste mês de louvor, wana kobenga Nzamba ya pa na yo, quando você convidar a Deus até baprotokole aqui, nyonso todos os protocolos ebebisama na kombo na serão Yesu Masihi. quebrados em nome de Jesus. Alléluia. Amém. Mais senga toyeba, Mas devemos saber pourquoi maintenant por quê esenga na soto s'engager na o tobengi la louange. nós devemos louvar a Deus. Soko yebi te pourquoi binelaka Se Nzambe, tu não sabes por que tu ekozala danças, yango kaka gymnastique mpo na yo, talvez é uma ginástica. ekozala sport oyo tozosala. Será uma ginástica que estarás a praticar. Oma, Quando estamos a dançar, você está a dançar muito. soko yebi motif te, Se você não conhece o oyebi motivo, babénéfice te, não conhece o oyo eza na benefício nsima na yango, que está por detrás disto, meu irmão, okozonga ndako koyoka nzoto pasi. vais voltar em casa Mais bem quand tu cansado. loues Dieu avec compréhension, Quando louvas com ba entendimento, merveille louange, maravilhas do Okoeba louvor, experimentar. tu vais experimentar. Alléluia. Amém. C'est très important. É muito relevante. Rapidement, par la grâce de Dieu, Pela graça do Senhor, la louange devemos saber que o louvor est l'une des exigences é uma das de exigências l'alliance da pour aliança le percée surnaturel. para o avanço Eza moko sobrenatural. ya ba exigence. É uma das exigências Otobengi ba percée surnaturel. que atrai avanço sobrenatural. Nzambe ya ba percée. Deus é Deus de avanços. Nzambe abenga biso pamba te. Não nos chamou à Parce que toa. lorsqu'on est en train de parler sur la percée, Quando falamos do la avanço, percée, c'est le fait de réussir malgré les oppositions. o avanço é você ter sucesso Pour apesar réussir dos malgré inimigos. les obstacles. Avançar apesar dos obstáculos. Nesta vida de Toza na hoje, vie oyo baobstacle eza bisika nyonso. há muitos combates. Toza na vie oyo babarrière eza bisika Há nyonso. muitos Mais lorsque impedimentos. tobela oyo tobengi la percée, Mas quando estamos a falar do avanço, eyaka kopermettre na biso avanço vem te esika facilitar. kaka baobstacle ezalaki, Onde havia obstáculos, esika kaka baproblème ezalaki, onde há yo problemas, na nga tokoyeba kodusula kaka na esika nós wana. vamos perfurar. Alléluia. Amém. Donc c'est le fait ya koréaliser bagrandes choses. É realizar grandes coisas. Koréussir ata bato batelemeli yo. Ter sucesso apesar Moto do moko combate. ozoyoka nga. Você que está a me Nayebi ouvir, te sika nini batelemela eu yo. não sei quais são seus Nayebi combates. sika nini te Eu babarrière não eza. sei onde há Mais na barreiras. louange Japon ya tonga Mas o lelo. louvor desta manhã Okodusola na esika vais wana na kombo na perfurar em Yesu. nome de Jesus. Oza moya kokende bisika nyonso te. Você não consegue avançar. Percée surnaturelle eza. Mas o avanço sobrenatural existe. La percée eza oyo tobengi la volonté parfaite ya Nzambe. O avanço é a vontade perfeita de Deus. Sur la volonté parfaite ya Nzambe. Quando falamos da vontade perfeita de Deus, eza destiné mpona Nzambe bakosaaccomplir. é uma coisa que vai Donc, se mwana realizar. Nzambe nyonso Todo filho de Deus, bango obengama pour que yo bakodusola. você foi chamado para perfurar. Ekosenga na yo oyeba nini esengeli osala. Tens que descobrir o que Yango
deves fazer. Quando estás a louvar, Deus vem. O pai disse no domingo passado: o louvor traz a intervenção de Deus. Quando vem a intervenção de Deus, vai te permitir perfurar. Isaías 54, 15 até no verso 4. A Bíblia diz: ó estéril, alegra-te. Você que não tem filho, resplandeça com alegria. Resplandeça a sua alegria. Você que não tem filho, fique alegre. Onde te zombaram, onde falaram que você mbaca, só naquele lugar você terá filhos. Aleluia. Amém. É très important. É muito importante. Segunda-feira, na hora da aliança, o pai disse: face à la stérilité, diante da esterilidade, c'est la réjouissance. É a alegria. Quando Quando você se alegra, não pode estar feliz sem louvar. Quando a alegria está em ti, você vai falar, você vai dançar. Quando estás a louvar, Deus vem, te facilita para perfurar. Quando você vê que todos caíram, você também caiu. Outros fracassaram, você também fracassou. Covid veio, você também tiveste Covid. Febre amarela. Você também tiveste febre amarela. Você não conhece seu Deus. O Deus que tu serves, Deus que tu louvas, vai te ajudar a perfurar. Alguém nesta manhã, eu oro ao seu favor, receba a graça de perfurar em nome de Jesus. Segundo, o louvor é uma plataforma de aliança para a ascensão de gigantes no reino. É uma plataforma de aliança para a elevação dos gigantes. Deus não criou seguidores. Deus criou líderes. Deus não te criou para você seguir outros. Não te criou para ser pambaleiro, para seguir o que outros fazem. Deus te criou para que os outros te sigam. Vão te seguir se você tem algo de Deus. Se isto brotar, se você tem a natureza de gigante que está dentro de ti, como é que vai aparecer? Quando estás a louvar, quando tu celebras a Deus, o que Deus colocou em ti vai aparecer. Eu quero te dizer, não podem prender um gigante. É como se fosse um bidão de 5 litros. Você vai fechar bem, tirar toda a água. Você vai colocar na água. Você vai mergulhar no mar. Mesmo se você pisar, quando deixar, o que é que vai fazer? Vai flutuar. Por quê? Tem essa natureza de gigante. Quem quiser prejudicar-te pelo seu louvor de hoje, Deus vai confundi-los. Quando estás a louvar, um ser de gigante que há em ti, o ser de gigante vai aparecer. Um homem chamado Davi, não apenas era gigante, era gigante dos gigantes. O diabo também tem gigantes. No mundo tem gigantes. Quando louvas a Deus, o Deus vai fazer para você ser gigante dos gigantes.
Será que entendeste? Será gigante do gigante. Alguém que foi lançado fora, que criava ovelhas, não tinha valor. O que estava nele. Salmo 34, verso 2. Ele disse: eu bendirei o Senhor todo o tempo. Nunca faltarei louvor na minha boca. Nunca faltou louvor na boca do Davi. Por quê? O Davi tocava o coração de Deus. O coração de Deus foi tocado a cada momento que o Davi louvava. Amém. 1 Samuel 18, 6 até 7. Quando a natureza do gigante apareceu, começaram a cantar: Saul matou 1000, o Davi matou 10.000. Perceba, existe uma diferença na história do Saul e na história do Davi. O Saul era um homem que o povo pediu. O povo pediu um rei. Disseram: Deus, queremos um rei. Você pode pedir uma coisa e Deus vai te dar. Você tem a responsabilidade de guardar aquilo. Concernente ao Davi, Deus encontrou Davi. O Davi não foi escolhido por os homens. Deus achou Davi. Salmos 89, 21 até 27. Eu achei o Davi, meu servo. Deus encontrou Davi. Era um homem de louvor. E vimos que ele se tornou gigante. Eu rogo pelos seus filhos. Todo seu filho será gigante do gigante em nome de Jesus. Diz amém. Apenas louvando a Deus é uma coisa simples a fazer, mas vai fazer aparecer o que Deus colocou em ti. Quando você está aqui na terra, não vieste em vão. Você tem uma missão. Por isso, seu certo gigante deve se manifestar rapidamente. Terceiro, devemos saber: o louvor é uma plataforma de aliança para imergir uma nova geração de Abraão. Aleluia. Amém. É uma plataforma de aliança para a elevação de nova geração de Abraão. A Bíblia fala sobre Abraão. Olham o Abraão. Olhem o Abraão. O Abraão é um mentor que devemos seguir. Ele acreditou na promessa de Deus. O pai explicou no primeiro culto. Ele acreditou. Porque o seu corpo já envelheceu. Romanos 4, 19, 22. O seu corpo envelheceu. Não conseguia ter filho. Mas o Abraão acreditou em Deus, que ele é capaz de chamar coisas que não existem como se já existissem. Ele confiou em Deus. Ele não tinha filho, mas eu sei que Deus me dará um filho. Não ficou cansado de louvar. Um dia o bispo disse: ele é Deus que cria crianças. Tudo que tu esperas de Deus, ele tem a fábrica que cria. Confia em Deus. Quando tu recebes Jesus, você é filho de Abraão. Você se torna um homem que acredita. Por isso, quando tiver louvor na sua boca, as promessas de Deus vão se realizar e você vai acreditar. E tudo que Deus te prometeu neste ano, você vai celebrar a Deus. Deus vai realizar na sua vida.
Você não é um homem à toa. Você foi criado para realizar assunto dos nossos pais. Aleluia. Amém. Rapidamente saiba. Nous pouvons louer Dieu. Podemos louvar a Deus para atingir uma unção fresca. Unção fresca. Vem quando tu louvas. Unção fresca são capacidade divina. Capacidade que Deus te dá. Quando Deus te escolhe, Deus coloca em ti uma nova unção. Saiba, a unção fresca é uma nova capacidade para realizar novas coisas. Nova capacidade que Deus coloca em ti para fazer novas coisas. O mundo de hoje é antigo. Estamos a copiar o que já passou. Deus precisa que você seja inovador nos seus negócios. Seja inovador. Os seus filhos na escola devem ser diferentes. O que falta em ti é a unção fresca. Quando tu recebes, farás coisas novas. Alguém que está me ouvindo neste culto de agora, unção fresca que desça na sua vida em nome de Jesus. Amém. Louve a Deus. Quando tu celebras, Ele virá ao teu encontro. Amém. Unção fresca vem quando Deus quer criar uma nova geração. Quando Davi deveria sair, o azeite deveria descer na sua cabeça. O azeite deveria descer. Amém. Salmos 89, 21 até 27. Deus disse: eu escolhi o Davi. Eu ungi ele com meu azeite fresco. O inimigo não vai lhe surpreender. Quando estás a louvar a Deus, o novo azeite quando vem em ti, nenhum inimigo pode te assustar. Você será atento. Serás cauteloso. Isso vem quando tu celebras a Deus. A unção fresca é uma capacidade superior. Capacidade de fazer novas coisas. De fazer grandes coisas. Grandes coisas que vão te tornar famoso. Por isso todos nós precisamos da unção fresca. A unção não é por acaso. A unção fresca vem quando tu louvas. É uma oportunidade de louvar a Deus. Tem pessoas até hoje não louvam. Muitos estão nas morgas. Não tem como louvar. Mas a Bíblia diz: todo aquele que respira, louve ao Senhor. Todo aquele que respira, louve ao Senhor. Para Deus derramar unção fresca em ti. Quando esta unção vem em ti, mesmo se você era desconhecido, se vivias no mato, se seus filhos vivem no mato, a unção fresca vai localizar os seus filhos. Alguém que está aqui, eu não sei onde estão os teus filhos, eu não sei onde se encontra a sua família. Quando tu louvares, unção fresca vai lhes localizar em nome de Jesus. Amém. É muito relevante ter a unção fresca. Amém. Eu te desejo pela graça do Senhor. Seja bem-vindo no dia da aliança de portas abertas. Aleluia. Amém. Aplauda pela glória do Senhor. Amém. Amém.
Bem-vindo no nosso culto especial de portas abertas. O nosso pai explicou 3 coisas no primeiro culto. Diferenças de portas. Existem portas de sua casa. Amém? Porta de sua casa são portas. Existe porta dos homens. Tem pessoas que são portas. Toda pessoa que é uma porta é uma chave. Você talvez tenha uma chave para abrir a porta dos outros. Também tem outros que têm chaves da tua porta. Você não sabe quem pode te ajudar no futuro. Você vê uma pessoa que é à toa. Talvez ele é amigo de alguém influente. Amém. Por isso, quando você sabe dar valor nas pessoas, as tuas portas estarão abertas. O pai disse: Deus vai te visitar usando uma pessoa. Para Deus te visitar, vai usar uma pessoa. Não importa a grandeza de Deus, não importa a sua eficacidade. Para Deus te abençoar, vai passar a usar uma pessoa. Por isso você deve dar valor nas pessoas. Amém. Às vezes, você está à procura de trabalho. Você quer trabalhar numa empresa grande. Você não trabalhou. Talvez você tenha um amigo que é conhecido. Através dele, você vai trabalhar numa boa empresa. Toda pessoa é importante nessa vida. Amém. O pai disse: outras portas, Deus mesmo quem abre. É mesmo Deus. Uma porta que ninguém pode abrir. Deus é capaz de abrir estas portas. Quando Deus abre uma porta, ninguém tem poder de fechá-la. Apocalipse chapitre 3. Revelação 3, verset 7 a 8. versos 7 e 8. Eu tenho a chave de Davi, disse Jesus. O que eu fechar, ninguém pode abrir. O que eu abrir, ninguém pode fechar. Deus tem a chave das nossas vidas. Eu vi testemunho de alguém, de uma mulher que queria viajar. Tudo já estava terminado. Tinha que receber o passaporte dela. Alguém guardou o passaporte daquela senhora. Quando Deus interviu no problema dela, porque a porta de viagem já estava aberta, aquela pessoa queria lhe impedir. O que aconteceu? Essa pessoa guardou o passaporte na gaveta. De manhã cedo, encontrou em cima da mesa. Disse: talvez eu esqueci de guardar. Tirou, meteu da gaveta. De manhã cedo, encontrou o passaporte na mesa. Disse: talvez alguém entrou no meu gabinete. Vou guardar mesmo aí no fundo. Guardou. Ele foi, levou a chave na casa. Quando voltou, encontrou de novo na mesa. Disse: isso é outra coisa. Ligou naquela senhora: por favor, venha receber o seu passaporte. Eu oro a seu favor. Pela graça do nosso Pai da casa, toda pessoa que quer impedir porta da sua vida, o Senhor vai lhe confundir em nome de Jesus. Diz amém. Quando Deus abre, ninguém pode fechar. Amém. A sua vida deve estar aberta. Amém. É muito importante. Devemos saber que a presença de Deus
clé d'un monde aux portes ouvertes. É a chave para te levar no mundo de portas abertas. A presença de Deus é a chave de portas abertas. Quando estás a louvar a Deus, Salmos 22, 4, em português 3, quando estás a louvar a Deus, Ele virá, vai habitar. Quando Deus desce e habita, a presença dele está contigo. Onde você irá? Antes de falar, as portas vão se abrir. Se você está a lutar tanto na tua vida, é porque você não recebeu bem Jesus. Um cristão não vive de combate. Quando você recebe Jesus, tens entendimento. Quando tens entendimento, vais saber o que fazer para que as portas se abram. Quais são as nossas responsabilidades? Devemos saber o que devemos fazer para continuar a desfrutar de portas abertas nas nossas vidas. Você deve nascer de novo. Nascer de novo. Tem muitos que não ligam muito em entregar a sua vida para Jesus. Quando você recebe Jesus como seu Senhor e Salvador, você recebe chave para portas abertas. Desde que você recebeu Jesus, o Satanás vai te levar na má vida. Quem já recebeu Jesus é uma nova pessoa. Tudo que é antigo já passou. Todas as coisas são novas. Você fumava lhamba. Se você recebeu Jesus, para. Teve um moço que testemunhou. Veio entregar sua vida a Jesus. Ele era bêbado. Participou no culto de azeite de uça. Quando ele bebeu azeite, toda a vontade de beber cerveja desapareceu. Deus lhe qualificou uma nova pessoa. Você não tem mancha. Você é uma nova criatura. Permaneça filho de Deus. Ninguém pode comer o próprio vômito. Por isso Paulo disse: o que era para mim tipo um galardão, eu olho como uma coisa suja. Você era chuladora. Quando dás a tua vida a Jesus, você para de partir braço e você é uma nova pessoa. Amém. Jean chapitre 3, le verset 8. João 3, 8. 1 Jean chapitre 5, le verset 4. 1 João 5, 4. Todos que nasceram em Cristo vencem o mundo. Segundo, permaneça no amor de Deus. Permaneça no amor de Deus. O amor é crucial. Deus amou tanto o mundo. Antes de Deus enviar a salvação, o amor chegou antes. O amor é muito importante para ter tudo que Deus tem. Romains 8, 28. Todas as coisas cooperam para bem daqueles que amam a Deus. Você não pode amar a Deus e estar acorrentado. Quando você ama sua esposa, vais fazer tudo o que ela pedir. Quando tu amas a Deus, Deus vai te amar. E se Deus te amar, as portas fechadas vão se abrir. Eu oro que a graça de amar Deus com todo o seu coração, receba esta graça em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Ame Deus com todo o seu coração. E
E terceiro, siga a direção de Deus. Engaja-te em seguir a direção de Deus. Direção de Deus trazem bênção. Alléluia. Amém. Telle voie paraît juste un homme. Caminhos podem ser bons para ti, mas no fim tem morte. Quando você segue o caminho de Deus, não vai chegar na morte. Chegarás na sua bênção. Deus estará contigo. Vai te guiar em verdes pastos. Salmos 23. O Senhor é meu pastor. Ele guia-me. Quando Deus te guia, as portas vão se abrir. Aleluia. Amém. Rapidement. E outro ponto, você deve se entregar para servir Deus. Sirva o interesse do seu reino como um estilo de vida. Se entrega para servir a Deus. Sirva a Deus, meu irmão. Você quer entrar na dimensão de portas abertas? Deus pode te dar. Mas nós devemos fazer alguma coisa. E servindo a Deus. Mateus 6,33. Procura primeiro o reino dos céus. Tudo que as pessoas procuram virão como esquebra. O nosso pai Abraão foi um servo. Todos os anciãos foram servos. Nós também devemos servir a Deus. Amém. Quando estás a servir, Ele vai te abençoar. Quando a bênção de Deus vem na sua vida, o que você vai fazer? As portas que estavam fechadas vão se abrir. Aleluia. Amém. E outra coisa, devemos ter um anseio. Anseio por uma unção nova. Tenha sede de uma unção nova. Hoje é o nosso culto de azeite de unção. Esta graça vai descer em nós, para que as portas se abram e permaneçam abertas nesta manhã. Que o Senhor abençoe em nome de Jesus. Aplauda fortemente para o Senhor. Aleluia. Amém. Por Por favor, incline a sua cabeça. Peça a graça de Deus. A graça de Deus. Para praticar tudo que tu acabaste de ouvir. Peça esta graça. Peça graça. Senhor, conceda-me a graça de praticar a sua palavra em nome de Jesus. Dizemos amém. Por favor, fechemos nossos olhos. Fecha os seus olhos. Eu quero orar para as pessoas favoritas de Deus. Deus quer te levar na sua família. Fora de Cristo as portas estarão fechadas. Vais clamar a Deus para abrir portas da sua vida e vão continuar fechadas. Precisas estar no lado de Deus. Se queres fazer parte da família de Deus, para as portas se abrirem, eu quero orar a seu favor. Por favor, levante a sua mão direita. Se você quer receber Jesus, para Ele entrar na sua vida, novas portas vão se abrir. Levante a sua mão. Eu vou fazer uma oração para ti. Levante a sua mão. Por favor, levante. Não sinta medo nem vergonha. Você que quer receber Jesus, levanta, por favor. E venha aqui em frente. Venha aqui em frente. Não sinta medo nem vergonha. Queres entregar sua vida para Jesus? As suas portas que estavam fechadas. E as suas portas sem Jesus, a porta não está aberta. Venha, vou orar por ti. Venha. A igreja vai aplaudindo.
Igreja, continue aplaudindo. Venha, venha, não sinta medo, não sinta vergonha, venha. Queres receber Jesus? Sem Jesus não há salvação. Sem Jesus não há cura. Igreja, aplauda fortemente. Aleluia. Amém. S'il vous plaît, por favor, coloque a sua mão direita no seu peito. Repita estas palavras. Diga: Senhor Jesus, aqui estou. Eu reconheço os meus pecados. Eu aceito que o Senhor morreu por mim. No terceiro dia, o Senhor ressuscitou para me dar a justificação. Nesta manhã, eu te recebo como meu Senhor e o meu Salvador. Até na sua volta, que eu esteja debaixo dos seus pés, em nome de Jesus. Diz amém. Fique em silêncio. O pastor vai orar. Pai, em nome precioso de Jesus, ora a favor deste povo que vieram entrar na sua família. Senhor, preserva que a armadilha do inimigo esteja longe de sua vida até a sua volta, que permaneçam filhos. Em nome de Jesus, dizemos amém. Por favor, sigam a nossa irmã. Vai te ajudar a preencher o seu folheto. Igreja, vamos aplaudir para o Senhor. Aplauda fortemente para o Senhor. Levantemos. Estamos a convidar o nosso Pai. Deus nos abençoe. Essas suas mãos são de Deus. Aplauda mais. Si tu as été béni par la parole, tu vas acclamer Jésus encore. Alléluia. Aplauda mais forte para o Senhor. S'il vous plaît, on va dire la présence. Por favor, senta-te na presença de Deus. Louez le Seigneur, la fortune est mon partage en 2024. Sou redimida para prosperar em tempos difíceis. Quem acredita que a sua porta estará aberta? L'attente a juste faut pas s'améliorer parce que ali loi. A sua expectativa deve ser respondida porque é uma lei. Si tu t'attends à quelque chose aujourd'hui, il faut du ango. Se você busca alguma coisa, deves receber hoje. Porte a ndaco, porte a libala, porte a fé, de casamento, porte a promotion, de promoção. Porte nyonso o Seigneur fungwa lelo, toda porta que deve ser aberta vai se abrir hoje em nome de Jesus. Daqui a pouco o azeite vai descer sobre ti. Porque hoje é terceiro domingo de azeite de unção. A vontade de Deus é para você viver as maravilhas. E você deve vivê-las porque vai render glórias a Deus. Amém. Amém. Please, não falte no culto da quarta-feira. Vamos terminar com o ano e mês. Alors, vendredi, sexta-feira, todos os jovens devem vir aqui às 16h30. S'il te plaît, jovens, o ano está a terminar. Tenha o conhecimento do que já fizeste. Não termine este ano assim sem receber a chave da fortuna. Tous les jeunes à partir de 16h30, les vendredis, soyons là, tous os soirs. Sexta-feira às 16h30, jovens venham para receber chaves dos segredos do sucesso. Antes que este ano termine. Tu es béni au nom de Jésus. Tu és abençoado. Dimanche, nous allons courir pour la culte la biso et la journée d'alliance et la longue vie. Domingo será dia da aliança de longa vida. Morte precoce vai terminar na sua família.
Cabelo branco vai sair na tua cabeça e nos seus familiares. Também domingo será o nosso culto de ação de graça. Em nome de Jesus Cristo. És abençoado em nome de Jesus. Quando estamos a usar o azeite, primeira coisa que te qualifica a receber bênção é ser convertido. Que sejas filho de Deus. Deves ser filho de Deus. Segunda coisa, conheça o que estás a fazer. Si la foi n'est pas d'abord en toi, ma foute é la huile d'olive. Se você não tem a fé, será simplesmente azeite. Eloko moko ezopesa nguya na mafuta oyo ezali kondima uta na makomi yango molimo ya makomi ekosala na nzela mafuta. O que dá poder neste azeite é o conhecimento das escrituras que vai empoderar. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu. Hoje, pela graça de Deus, o teu vasilhar-me será abençoado. E será azeite santo. O azeite de hoje, tudo que está cansado em ti, você não pode usufruir de portas abertas que Deus vai abrir. Que Deus te dê azeite fresco em nome de Jesus. O Espírito de Deus que está por detrás das suas escrituras serão provocados agora. E eu te anuncio, toda porta que será aberta, não somente será aberta, você vai entrar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Lorsque Saul ayebi kozwa mafuta azalaki moto ya kitite azalaki mokondite mais mokolo wana mafuta kitili kolala Saul zamba pesie motema sika. Antes do Saul receber azeite, ele não merecia o trono. Mas quando recebeu azeite, ele se tornou merecedor. Il est devenu, dans 1 Samuel chapitre 10, le verset 6, il est devenu l'homme du trône. Ele se tornou o homem do trono. Parce que motonzambe ayebaka kobongola nanu yo yamboli pamboli ekoma na nzela na yo. Porque Deus primeiramente vai te transformar antes da bênção chegar. J'annonce à quelqu'un tout de Eu te anuncio hoje. Ma porte ezobungwa mapati ya lelo. Todas as portas que serão abertas hoje. Oko escape na ngote na kombo na Yesu. Não vas escapar de nenhum. Nazomona yo kokota ina nemo Você tedo. entrará em nome de Jesus. Peko zwali pamboli ya ma porte ouverte in Jesus. E vai possuir a sua bênção em nome de Jesus. Deixa-te dizer uma coisa. D'abord, Nzambe apakolaka moto yambo akoma nesika ona bogisi pona ye. Antes de você chegar no lugar que Deus preparou para ti, Ele vai te ungir. Praise God. Aleluia. Ça c'est le principe de Dieu. São princípios de Deus. Aí vai que oindre Saul. Ungiu o Saul. E como na David, a oindre David. O Davi foi ungido antes para ser rei. O Espírito da palavra está por detrás do azeite. Eu sei. Você que está aqui. 5 portas serão abertas. Você não vai escapar. Que Deus te dê a capacidade de dirigir. Nada vai escapar da sua mão. E receber hoje. Você vai fazer crescer. Que Deus te unja hoje. Amém. Des fois vous perdez des choses. Às vezes você perde coisas. Parce que la capacité spirituelle n'était pas donnée d'abord. Porque você não recebeu uma capacidade de guardá-las. Le Seigneur azobanga. Deus tem medo. Agobanga dans le mauvais sens. Não medo no mau sentido. Parce qu'il ne veut pas te perdre. Ele não quer te perder. Tu n'es pas un homme de 100 millions de kwanza. Você não pode segurar 100 milhões de kwanzas. Cette porte que funga marango. Essa porta Deus pode abrir. Mas você não vai conseguir.
seguir. Parce que vous avez ma coquille à 100 millions. Porque você não é honesto. Je souhaite que tu prospères. Eu quero que tu prosperas à tous égards. Em todos os Comme meios. prospère Como prospera l'état de ton o âme. estado de sua Lelo la alma. kombo na Yesu. Hoje, em nome de Jesus, Mafuta oyo akita likolo na este yo. azeite que descerá em ti, Esika balobaki onde okotate. falaram que você não vai Nzambe conseguir, azoqualifie yo lelo Deus vai kaka. te qualificar hoje. Ah, today. Hoje, Moto moko azokota na kiti na ye na name of entrarás Jesus. no seu trono em nome de Jesus. Amém. Lorsque l'huile était sur la tête de Saoul, nous avons dit cela. Quando o azeite desceu sobre Saul, Que Saoul était transformé en o une autre Saul foi personne. transformado. Ma porte ezofungwa mana ebisayo. Essas portas que serão abertas Eza misala ya Nzambe. são obras de Deus. Oluki banda janvier, février, mars, avril, mai, juin. Batalhaste desde o princípio do ano até hoje. Porte wana kaka eza kokangama. As portas sempre estão fechadas. Me na ebisayo Nzambe Mas oyo. vou te dizer que este Oye Deus koluka lelo. que você veio procurar hoje Azofungola ba porte wana. vai abrir esta porta. Lokola eza misala na ye. Como é a obra dele, Chika mafuta eza likolo na que o yo. azeite desça sobre ti. Oyo Nzambe asali eumelaka seko. O que Deus faz Na predura ba para porte sempre. oyo ezofungwa balelo. Todas as portas que serão abertas hoje Ekotikala kofungwama. vão permanecer abertas. Ekotikala kokotisa mapamboli na vi na yo. Vai continuar a levar bênção na sua vida. Okopesa yo kombo ya sika. Você será Ozalaki nomeado. nango te na ebandeli ya mvula. Você não tinha no princípio do Mesuka ano. ya mvula oyo ekomela yo No malamu. fim do ano vai ser bom. Okosuka na suka ya mvula oyo kolo lupangu. Você será senhorinho. Amém. Lonja mibale ezofungwama mpo na yo. Você vai abrir uma outra loja. Eh! Amém. Na vasanjo esila. Antes deste mês terminar, Nzambe ya bamaravilas. Deus de maravilhas. Amema yo na bamerveille pene na Livre de dekelo. muitas maravilhas. Amém. Azopakola yo today. Vai te ungir Pour hoje les choses étranges. para coisas estranhas. Azopakola yo lelo. Vai te ungir hoje Para makambo miso ne mona te. para as coisas que você O nunca matoi no viu, yoka te. que você nunca Oye ouviu, mata meme na matoi na yo te. nunca pensaste. Okanisaka ngo te. Você nunca pensou. Parce que oye na culte lelo. Você está aqui hoje. Ce n'est ni par force, Não é pela sua ni par força, puissance. nem pelo teu Mais c'est poder. par l'Esprit de Dieu. É pelo Espírito de Soki Deus. samba pakoli yo. Se Deus te ungir, Mota kolongola yo kozala ninguém te. pode te desungir. Na midi ya lelo. Na tarde de hoje, Moto moko azopakwama. você será ungido Pona makambo akokamwa. para coisas maravilhosas. Ozozwa makasi wana. Você vai receber Ute pai na nova força Nzambe ye moko. vindo de Deus. Atokokaki te. Mesmo se você não conseguiu Opakola antes, mapona okoka na kombo na será ungido Yesu. para conseguir de novo. Tombola mafuta wana. Eleva o seu azeite. Ezopambola ngo na name of Jesus. Estamos abençoados em nome de Jesus. Maleko te balamanda la babas. Aleluia. Soko tatola te pona wi l'onction. Se você não orou pelo azeite, Eza obeko ndima na yo na o Nzambe alobi nde kopesa oyo é a ozosela. sua fé que vai te dar o que você precisa. L'Esprit de Dieu va entrer ici. O Espírito do Senhor vai descer aqui. Et l'onction pour les portes ouvertes, oh lamba yango la kombo na Yesu. Receba a unção para portas abertas. Father, we declare Pai, nós decretamos le contenu ya mafuta oyo. o conteúdo deste azeite, L'huile, azeite, le contenu ya molangi oyo. o conteúdo desta garrafa, L'huile pour l'onction sainte. azeite para a unção santa. Au nom de Jésus-Christ. Em nome de Jesus Cristo. Bota na yo ba ye lelo. A tua família que veio aqui hoje Pona okotisa bango na alliance ya ba porte ouverte. para entrar em aliança de portas abertas. Sika mafuta oyo ezala Que symbole. este azeite seja marca Na entrée na moko na moko. de entrada de cada Na alliance ya ba porte ouverte. na aliança de portas abertas Na nzela na mafuta oyo. através deste azeite. Porte moko te kokangama liboso na Nenhuma yo. porta será fechada para ti. In the name of Em Jesus. nome de Jesus. Todekela ngo mafuta santo. É azeite santo
Dans le nom de Jésus. Em nome de Jesus. Coloque um pouco no seu dedo. E começa a se ungir. Começa a decretar. Huile fraîche. Azeite fresco. Pour les portes ouvertes. Para portas Huile abertas. fraîche. Azeite fresco. Para a porta ouverte. Para portas abertas. Huile fraîche. Azeite fresco. Para a porta ouverte. Para portas abertas. In the name of Jesus. Em nome de Jesus. Porta nyonso. Toda porta será aberta hoje. In the name of Jesus. Em nome de Jesus. Beba pouco. Beba pouco. Azeite abençoado. Quem foi envenenado. Toda semente do inimigo. Que te bloqueia. Queima. In the name of Jesus. Receive your healing now. In Jesus' name. Em nome de Jesus. Receive in the name of Jesus. O teu corpo receba cura. Receba cura. In the name of Jesus. Em nome de Jesus. In the name of Jesus. Em nome de Jesus. In the name of Jesus. Em nome de Jesus. Receive the Arizona. In the name of Jesus. Em nome de Jesus. Você foi ungido para isso. In Jesus' name. Em nome de Jesus. Au nom de Jésus. Em nome de Jesus. In the name of Jesus. Em nome de Jesus. Foste ungido para isto. Amém. Diz amém. Foste ungido para tal. Doravante. Receba novidades de portas abertas. Seja nos Estados Unidos, seja na França, Portugal, Portuana, você precisa na fungama, e para voisin na yo, na mosala na yo. Cette porte est fungama na esta porta está aberta em nome de Jesus. Écoute in the name of Jesus. Ouça em nome de Jesus. Ce que tu vas faire maintenant là. O que vais fazer agora? O louvor que queres dar a Deus? É este louvor. Écoute bien. Ouça. Acte 16, Atos 16, verset 25. Verso 26. Vers le milieu de la nuit, no meio da noite, Paul et Silas priaient Paulo e Silas oraram et chantaient des louanges de Dieu. Cantaram cânticos de Deus. Et les prisonniers les entendaient. Os prisioneiros ouviram. Tout à coup. De repente. Tout à coup. Diga de repente. Tout à coup. De repente. Tout à coup. De repente. Miracles au soir. Oh lelo. O milagre que está sendo o telefone aí today. O seu telefone. Appelle ou ele conta lá eu le vai entrar uma boa chamada. Transferência, essa é matude. Receba transferências. In the name of Jesus. Em nome de Jesus. In the name of Jesus. Em nome de Jesus. Pour te dire vou te dizer que ces portes a porta está aberta. On a oublié même le numéro de IBAN. O seu IBAN. On reçoit transférence lundi, vais receber mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Sábado, domingo. Au nom de Jesus. Écoute, tout à coup, de repente, il se fit un grand tremblement de terre. Sentiram tremor da terra. En sorte que les fondements de la prison furent os alicerces da cadeia caíram. Lelo kaka. Eza la fondement nini yango. Não importa o alicerce. O batiaki porto ene kangama. Que colocaram para te impedir. Batiango basima. Te acorrentaram. Bakisa de banini. Te betumaram. Lelo kaka. Fondation wana. Este alicerce. Lelo epukala. Caia. In the name of Jesus. Em nome de Jesus. Voilà pourquoi tu es venu na culte alléluia. Por isso é que você veio aqui hoje. Avec onction d'huile. Com a unção de azeite. Et la Bible déclare. A Bíblia diz. Alors le fondement est boucani. Os alicerces caíram. Au même instant. No mesmo Quelqu'un momento. dit au même instant. No mesmo momento. Só que a fondation é Se alicerces caíram. Porta wana il faut que aquela porta tem que abrir. Porta wana il faut que fungwa. Esta porta vai abrir. Olha aqui, máquina fungwa a porta wana que botou ali. A tua chave recebemos. Libala na yo songa ina nema telo. Receba o seu casamento. Au même instant.
No mesmo momento, toutes les portes s'ouvrirent. Todas as portas abriram-se. Todas portas. Todas as portas. Louange a Sigoio, cara. O louvor de agora. Todas portas. Todas as portas. Porta de bala. Porta do Porta casamento. voyage. De viagem. Porta moçala. De trabalho. Porta elevação. De elevação. Porta de osso. Toda porta. Todas. Todas. Lobate porta de osso. Todas portas. É fogo amarelo. Abram-se. Em nome de Jesus. Toutes les portes. Todas as portas. Toutes les portes. Todas as portas. S'ouvrir. Abriram-se. Et les liens de tous les prisonniers furent rompus. E todos os presos foram Milolo la yo mata bien-aimé. É grito de júbilo. Milolo la yo mata morica pas. Toutes les portes. Toutes les portes. Todas as portas. 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 Let us praise. Vamos louvando. Glória ao Senhor. Estou começando a 7 minutos e 7 minutos louva, dança para Deus. Let us praise. Let us praise. Aleluia. Beta milolo agora. Aleluia. Hey Yahweh, kumama. Hey Yahweh, kumama na ye. Hey Yahweh, kumama. Yesu Hey Yahweh, kumama. Ah, hey Yahweh, eligamo chema yo kumama. Josali ya mingi. Hey Yahweh, kumama na ye. Hey Yahweh, kumama. Yesu Hey Yahweh, kumama. Ah, hey Yahweh, etela mama ko makasi yo kumama. Tebeseli yo mololo, ekola yo azali che kumama Yesu. Hey Yahweh, kumama. Ah, Yesu. Yahweh, ona makombo nyonso awana se. Omoleki Yesu sanite. Etela ona makombo nyonso awana se yeye. Omoleki Yesu sanite. Ah, ya makombo yo. Yesu. Oh, hallelujah, Yesu. Oh, hallelujah. Shabala ya makombo yo. Yesu. Oh, hallelujah, Yesu. Oh, hallelujah. Shabele cho shambola na Yesu logo. Allez, bakile ba. Laisse la ya mololo. Sasa. Oh, balogi cho shambola na Yesu logo. Oh, chapelle cho shambola na Yesu logo. Oh, macho shambola ye. Ah, shambola ye. Ah, ye macho shambola ye. Ah, shambola ye. Allez, shambola. Basta la yamba, lolo la louange. Allez, macho shambola. Ah, shambola ye. Oh, alléluia au Seigneur, je tout prie, j'aimerais. Alléluia au Seigneur, je tout prie, j'aimerais. Alléluia au Seigneur. Alléluia au Seigneur. Célébrez. Alléluia au Seigneur. Alléluia.
Não te pude, na minha vida, Satanás, não te pude. Não te pude, na minha vida, Satanás, não te pude. Não te pude, na minha vida, Satanás, não te pude. Sasa! Oh, vitória! Vitória! Adaguna yo vitória! Samaradu, na minha vida, Satanás, Samaradu. Sasa! Samaradu, no meu trabalho, Satanás, Samaradu. Samaradu, Celebrate Jesus. All my doors are open. All the doors are open. Oso célébrer ma porte nyonso fungwami. Ma porte nyonso fungwami. Todas as portas estão abertas. Yamba baku de filha lolenge nyonso na dadelo. Chamadas em nome de Jesus. Father, thank you for today. Bendiz ao Senhor, diz obrigado, Senhor. Merci, Seigneur. Obrigada, Senhor. Merci pour ce grand culte. Obrigada por este bom Merci, culto. Seigneur, pour les portes ouvertes. Obrigado pelas portas abertas. Give him praise, praise and praise. Glórias ao Senhor. Hey. Merci, Seigneur. Obrigada, Senhor. In the name of Jesus. Em nome de Jesus. Ma témoignage estão zelayo. Testemunhos estão zelayo. Ma bonne nouvelle estão zelayo. Boas coisas. In Jesus' name. Em nome de Jesus. Amen. Amém, amém. Que na kimia na kombola Yesu. Em paz em nome de Jesus. Si tu es venu après les offrandes, les paniers des offrandes sont là. Se chegaste depois das ofertas, tem cestos aí, coloca a sua oferta. S'il te plaît, ozonga mbako tia musique na yo santo la nzambe pour la porte ouverte. Quando chegares em casa, mete louvores, dance porque as portas estão abertas. Journée nyonso lelo bina sanjola. Dança muito, dança mesmo, bué. So bienvenue na ba saison na yo ba portas na estação de portas abertas. In the name of Jesus Christ. Em nome de Jesus.
Félicitations à la communauté. Parabéns, parabéns. Ensemble, tu partager grâce. Vamos partilhar a bondade. Oui. Sim, a bondade e a graça nos acompanharão. Il y a d'autres avec des guérisons. Aussi, guérisons à Dieu ce matin. Habitaremos na casa do Senhor para sempre. Gloire to the Lord. Louez le Seigneur, la fortune est mon partage en 2024. Sou redimida para prosperar em momentos difíceis. Unja seus filhos com azeite quando você chegar em casa. Déclarer na maison na yo les portes ouvertes. E tudo está portas abertas. Bon dimanche, congratulations. Bom domingo, parabéns. Félicitations et bon dimanche, God bless you.